Pregou agora no item 61, Prefeitura Municipal de Brotas, contas de 2015, Dr. Fernando Jamal Macul, que representa o ex-prefeito de Brotas. Boa tarde, doutor Fernando. Sempre Vossa Excelência, conselheiro Valdenir. É a palavra. Também cumprimento o doutor Fernando. Devido ao horário, eu vou me concentrar na principal falha das contas aqui, tá? É o item 61, as contas da Prefeitura de Brotas, do exercício de 2015. A principal falha foi os resultados fiscais, o déficit da execução orçamentária, que motivou o incremento do déficit financeiro vindo do exercício anterior. A assessoria técnica jurídica opinou pela irregularidade. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade. Por outro lado, a chefia de ATJ e SDG opinou pela regularidade. É o relatório. Palavra da defesa. Excelentíssimo senhor presidente, Dr. Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor conselheiro, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, senhora conselheira, doutora Cristiana de Castro Moraes, excelentíssima senhora representante do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor representante da Secretaria de Diretoria Geral, a todos que acompanham essa sessão, boa tarde. Como bem relatou o eminente conselheiro, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, os autos foram encaminhados para a manifestação dos órgãos técnicos da Corte. A chefia da Assessoria Técnica Jurídica e a Secretaria de Diretoria Geral pronunciaram-se pelo parecer favorável às contas da Prefeitura de Brotas. No entanto, a Assessoria Técnica Jurídica e o Ministério Público de Contas pronunciaram-se pela emissão do parecer desfavorável diante da suposta ocorrência de déficit orçamentário da ordem de 1,91%, e o endividamento de curto prazo, razão pela qual nos deteremos nessa sustentação a rechaçá-los. E, nesse sentido, senhores conselheiros, não podemos deixar de mencionar que, mesmo considerando os restos a pagar não processados, o referido déficit da execução orçamentária representaria menos de um mês da receita da arrecadação, o que, segundo jurisprudência desse egrégio tribunal, pode ser relevado, haja vista que não compromete a gestão futura, como de fato não comprometeu, pois já no exercício seguinte, a Prefeitura Municipal de Brotas produziu um superávit de 1,86%, conforme consta do relatório resumido da execução orçamentária, acostado às folhas 218 dos autos, e também dos dados constantes no portal da Transparência. Há ainda uma série de contas examinadas no âmbito dessa egrégia Corte, com déficit de execução orçamentária superiores ao aqui registrado, os quais receberam o parecer favorável, a exemplo dos TCs 1057-02611 da Prefeitura de Araçatuba, com déficit de 2,47%, TC 1148-02611 da Prefeitura de Juquiá, com déficit de 4,44%, TC 1314-02611 da Prefeitura de São José dos Campos, com déficit de 5,62%, dentre outros. Da mesma forma, o déficit financeiro de R$ 1.418.000 representa aproximadamente 8 dias da receita realizada no período, situando-se dentro do limite tolerável por esta egrégia Corte e também passível de ser relevado. Não obstante, impende registrarmos que a apresentação contábil das peças do exercício não reflete as nuances necessárias à melhor análise técnica dos seus resultados. Na realidade, o pretenso déficit orçamentário e, consequentemente, o índice de indisponibilidade para o pagamento das dívidas de curto prazo limitaram-se apenas aos demonstrativos contábeis e não às finanças municipais. A situação retratada nas peças contábeis e tidas como resultados negativos não guardam nenhuma relação com o excesso de gastos ou desequilíbrio das contas públicas. Ao contrário, o que se vê nas peças contábeis foi, na realidade, o cumprimento das normas e procedimentos que regem os atos de gestão municipal, principalmente aqueles atinentes aos convênios federais e estaduais. Explicando melhor, para obter os recursos federais e estaduais, foi necessário o empenhamento dos valores.
Todavia, ao final de 2015, os mesmos fizeram parte do resultado orçamentário e financeiro sem que a sua respectiva receita tivesse ingressado nos cofres da municipalidade. A instrução dos autos levou em consideração todos os empenhos feitos em 2015, independentemente de remanescerem ao final do exercício como processados ou não processados. Certo que decisões desse egrégio tribunal têm relevado resultados financeiros negativos, excluindo o valor de restos a pagar não processados da análise das contas, a exemplo dos TCs 2501-02610, 2578-02610, 1584-02613, 2527-02616, dentre outros julgados. Tal entendimento também poderia ser adotado no caso versado nestes autos, pois em 31 de dezembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Brotas possuía 6.444.000 de restos a pagar não processados, sendo que, deste montante, 3.146.000 são formados por convênios e contratos de repasses federais e estaduais, conforme se infere as folhas 89, 207 a 208 dos autos. Esse montante, Dr. Valdenir, é bem superior ao déficit financeiro registrado no período, de 1.418.000, e também eliminaria o déficit orçamentário de 1.349.000. Em relação à suposta ausência de liquidez imediata, esta nada mais é do que um reflexo do déficit orçamentário apurado, o que, conforme acabei de explanar, não ocorreu. O montante escrito em restos a pagar não processados, de 6.444.000, não é exigível de imediato, exatamente porque não está liquidado. Logo, para as despesas processadas, a municipalidade possuía, sim, cobertura financeira. Nós entendemos, portanto, que não há nenhuma mácula a contaminar as contas do município de Brotas, tendo em vista que esses resultados apresentados não causaram desequilíbrio fiscal. E, por fim, vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de Brotas atendeu satisfatoriamente vários quesitos dos mais relevantes. Houve regularidade no pagamento dos precatórios judiciais e requisitórios de baixa monta, a transferência à Câmara obedeceu ao limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, todos os encargos sociais foram devidamente recolhidos, a despesa com pessoal atingiu 50,92%, mantendo-se dentro dos limites legais e estabelecidos por esta Corte. O município aplicou os recursos no ensino em percentuais superiores aos estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal. Também superou o mínimo obrigatório na aplicação dos recursos do Fundeb, aplicando mais de 60% na valorização do magistério, e, igualmente, foram cumpridas as disposições do parágrafo 1º do artigo 77 da DCT, com a aplicação de 32,76% da receita de impostos nas ações de serviços públicos e saúde. Ademais, desde que assumiu a Prefeitura de Brotas, em 2013, todas as contas até aqui receberam o parecer favorável, o que entendemos que não poderia ser diferente no caso em apreço. E, por todo exposto, apelando ao sempre presente bom senso de vossas excelências, clamamos para que se reconheça o equilíbrio dos resultados apresentados pela Prefeitura Municipal de Brotas, na esteira das manifestações exaradas pela chefia da ATJ e pela SDG, emitindo-se o parecer favorável às contas de 2015. Era o que tínhamos a expor nessa oportunidade, agradecendo mais uma vez a atenção dispensada. Muito obrigado. O tribunal que agradece a Vossa Excelência, doutor Fernando. Nesse item, há igualmente sustentação oral requerida pelo douto Ministério Público de Contas, a quem passo a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde a todos os presentes, senhor advogado. Excelentíssimo senhor relator, eu vou me ater aos alguns aspectos processuais. Tá? Serei breve, pois a matéria já foi objeto de consideração por mim mesmo e por alguns de meus colegas em sessões anteriores, inclusive objeto de questionamento pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Trata-se de nulidade em potencial decorrente do fato de os autos não terem sido submetidos ao Ministério Público de Contas no mesmo estado em que disponibilizados ao senhor julgador. Como se sabe, para a formação de sua convicção, o magistrado deve considerar todo o conjunto processual,
todos os aspectos, os atos processuais produzidos ao longo do feito. Do mesmo modo, ao Ministério Público de Contas deve ser oportunizado acesso aos autos no mesmo estado em que submetido ao conselheiro, para o pleno exercício da função de fiscal da lei, em nome da sociedade. Oportuno ressaltar que a manifestação de outro órgão em momento processual constitucionalmente reservado ao Ministério Público constitui outra irregularidade, consistente na usurpação da função de fiscal da lei. Fato este que também constitui nulidade absoluta, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI número 328 de Santa Catarina. Portanto, Excelência, constata-se a presença de nulidade absoluta, no presente caso, em 2 momentos. Primeiro, a não ter sido oportunizado ao Ministério Público acesso aos autos nos mesmos moldes em que oportunizado a Vossa Excelência. Segundo, pela usurpação da função de fiscal da lei, posição processual esta constitucionalmente assegurada aos membros do Ministério Público. Assim, o MPC requer, primeiramente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja sanada essa falha, e, subsidiariamente, como questão preliminar, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja declarada a nulidade do presente feito pelas razões anteriormente aduzidas. Muito obrigada. O tribunal agradece a Vossa Excelência, doutora Letícia. Então, ordenando os critérios de discussão e votação, iniciarei pela proposta do Ministério Público de conversão do julgamento em diligência para que seja a ele aberta vista. Em discussão. Conselheiro Valdenir. Já foi em questão de ordem, já foi deliberado pelo Tribunal Pleno. Inclusive, eu me recordo que o doutor Beraldo fez questão, vamos decidir isso hoje. Então, no meu ponto de vista, não cabe esse pedido. Perfeitamente. Encerrada a discussão, em votação, rejeitada a conversão em diligência. Em discussão, a preliminar de nulidade. Bom, aí só tirar de pauta, né? Perfeitamente. A matéria está em vias de ser apreciada pelo Pleno. Exatamente. É de boa cautela que seja retirado de pauta. Doutor Fernando, essa questão processual faz com que o mérito fique postergado para uma ocasião futura, que esperemos seja breve. Muito obrigado a Vossa Excelência.